Vamos falar um pouco sobre economia. O cliente chega, o cabelo tá super desbotado, principalmente quando é ruivo, a gente acaba não trabalhando só o retoque de raiz, porque há uma necessidade de devolver a intensidade para esse comprimento e pontas. E aí nós já pensamos, vou gastar um monte de produto, porque tem que colorir todo esse cabelo. E às vezes a gente não entrega um resultado mais criativo, mais personalizado e valorizado com medo de gastar muito produto. Porque a cliente não vai querer pagar. O que eu quero te mostrar é uma maneira de você intensificar a cor do cabelo usando menos produto. Então, eu vou aproveitar um pouco desse desbotamento, ou seja, vou retocar a raiz e vou trabalhar a cor no comprimento e ponta simultaneamente, sem colorir todo ele, de uma forma simples, prática, mas ao mesmo tempo com criatividade, que é a assinatura do meu trabalho. Mas tem um detalhe muito importante aqui, que é a tonalidade. Porque não adianta só eu decidir que eu não vou colorir todo o cabelo. O tom escolhido, ele é fundamental para que possa acontecer um realce. Eu vou intensificar mais essa raiz. Consequentemente, eu preciso intensificar mais essa ponta. Então, a gente entra na colorimetria e pensamos assim, o cabelo dela tá mais dourado, mais pro amarelo. Que cor eu misturo com amarelo que dá laranja? Vermelho, junto com amarelo, nós temos laranja. Então, na hora de trabalhar esse bloco, eu vou entrar com um tom avermelhado. Meu objetivo não é deixar o cabelo dela vermelho. E às vezes tem clientes do salão que elas nem querem ficar com o cabelo avermelhado. Mas o vermelho é um coringa especial para a gente devolver intensidade para o ruivo. Muitos profissionais às vezes têm receio de utilizar o vermelho, mas ele é peça fundamental para nós. Então, eu vou trabalhar alguns blocos com vermelho misturado com o cobre. Na cartela, eu vou pegar o recurso do 777, que é o próprio cobre que vai estar na raiz dela, e eu vou adicionar o 688. O que é o 88? É vermelho intenso. Então, eu vou fazer uma mistura de vermelho intenso com cobre intenso. E aí eu vou trabalhar em blocos, um bloco eu vou deixar o cabelo, o desbotamento, e outro eu vou colocar outro bloco. Eu vou preparar daí do tonalizante, porque esse cabelo já é colorido, ele não tem necessidade de receber coloração permanente nesse comprimento e pontas. Então nós vamos trabalhar num conceito chamado sistema dual, que envolve coloração permanente na raiz e coloração demi-permanente, que é o tonalizante no comprimento e pontas. Primeira etapa do processo de coloração, quando nós somos um profissional focado na saúde do fio. A cliente chega e o cabelo dela tem porosidade, tem ressecamento. Eu tenho muito essa preocupação de mostrar um resultado final, além de criativo, um fio mais saudável, né? Então, quando a gente olha esse cabelo, a gente percebe a porosidade dele. O que é o ideal no processo, no sistema de cor com tratamento? Porque a fórmula da coloração hoje, ela já tem tratamento, né? A tecnologia ela está super avançada em quase todas as marcas. Então eu preciso ter um foco no tipo de ferramenta que eu utilizo no dia a dia do salão. Eu vou aplicar no cabelo dela só no comprimento e pontas esse spray. Ele é um condicionador protetor da cor sem enxágue, mas ele tem finalidade também de equalizar, de selar essa cutícula. Então vai agitar. Poucas pulverizadas, 4 aproximadamente, tá? Coloca no meio e pontas, que é o foco
do cabelo mais poroso. Então, para a cliente, é surpreendente, porque ela não está acostumada com isso. Ela está acostumada a gente botar a capinha, a toalhinha, prepara a coloração e vamos lá fazer o serviço. É isso que a cliente está acostumada. Então, primeira coisa, equaliza. Vamos para a segunda etapa do sistema de coloração com tratamento, que é a coloração com essa tecnologia mais avançada. Eu já preparei 700 com 777, louro médio cobre intenso, com louro médio natural intenso, com loção ativadora 9%, 30 volumes. E agora eu vou aplicar esse preparo somente na raiz. Presta atenção num detalhe. Às vezes, quando a gente vai preparar a coloração, nossa tendência é preparar o tubo inteiro ou colocar mais oxidante, porque tem que sobrar um pouco para puxar para as pontas no final. E nesse caso, eu preparei exatamente o que é necessário para a raiz. Tem raízes que nós vamos gastar 40 gramas, tem raízes que nós vamos gastar 45, tem raízes que nós vamos gastar 50. Eu não preciso que sobre essa coloração que eu tô aplicando na raiz, porque não vai ter nada de emulsionamento para as pontas. Por isso, o depósito na raiz, ele é muito importante, porque ao eu terminar essa raiz, eu já vou começar a aplicar os blocos. Então, essa coloração permanente, ela precisa estar apenas no crescimento. Você pode estar pensando assim, uau, que horror, 30 volumes para cobrir um branco, porque normalmente muitos aprenderam a trabalhar a cobertura só com 20 volumes. Mas branco, a gente não fica limitado só numa volumagem, a gente pode cobrir com 20, com 30, com 40. E o importante é nós ficarmos mais focados só nessa raiz, só nesse crescimento, como você está vendo aqui o detalhe da aplicação. A aplicação posterior, eu gosto de trabalhar nessa linha diagonal, vertical. Eu comecei pelo início aqui e eu tô vindo em direção ao outro lado, né? Eu termino nesse sentido, eu não faço um lado depois o outro, só vai fazendo a volta da cabeça, porque ela é mais rápida. Além de marcar menos, o cabelo fica mais organizado, principalmente porque eu quero trabalhar com bloco depois. Eu evito o máximo sujar esse comprimento em pontas, né? Reforçando depósito da coloração só na raiz. Mas aqui é uma dica bem preciosa. Nessa parte posterior, o trabalho em vertical ou diagonal, melhor ainda na vertical, porque o cabelo fica mais organizado
e fica mais rápido o retoque. A gente consegue diminuir um bom tempo de pausa aí, né? Tem raízes, às vezes, que eu tranquilamente faço em 10 minutos de aplicação, porque a risca influencia bastante. Ao término do retoque, um ponto importantíssimo para o cabelo branco principalmente é o retoque, a revisão, tá? Então, a parte frontal eu gosto de subdividir em duas partes e como eu apliquei no sentido diagonal, agora eu vou revisar na vertical. Então a gente, às vezes não é nem colocar mais produto, tá? É simplesmente reacomodar a coloração. Porque a cobertura do branco, ela tá muito relacionada também à quantidade. Então se você é aquele profissional que gosta de ficar poupando muito produto, você precisa rever os seus conceitos na hora da cobertura de um cabelo branco, porque isso vai influenciar muito no resultado. Tá? Não é que precise ficar emplastado de produto, mas precisa haver esse depósito que você está vendo aqui. Ó. Tá? O cabelo bem acomodado na coloração. E nesse momento que eu cuido mais o contorno, eu evito contornar a frontal antes de começar a aplicação, até porque a tendência é escurecer muito, né, essa tiara frontal. Então agora nesse segundo bloco a mesma coisa, vou fazendo o depósito ou só reacomodando, né, a coloração em sentido oposto. Se você aplicou na horizontal, revisa na vertical, se aplicou numa diagonal, revisa na vertical também. Então, o importante é esse cruzamento das linhas para a gente ter certeza de que todo o cabelo recebeu o produto. O tempo de pausa já está correndo. Quando eu termino o depósito, eu já olho no relógio a hora, porque o ideal do cabelo branco é 45 minutos, né, para nós termos uma boa cobertura. Então, a revisão, ela já está dentro do tempo de pausa. Segunda parte, blocos de cor. O cabelo, depois que a gente terminou o retoque de raiz, o ideal é separar em 4 partes. Da testa, a nuca e de orelha a orelha. Bem básico. Mas o que me faz decidir por uma linha diagonal? A linha diagonal, ela direciona. Ela pode ser em V, ela pode ser em A. Aqui eu vou optar pela linha em A e vamos criar um direcionamento. Então aqui eu já seccionei um lado, a gente já coloca os clips para facilitar. Vamos para o segundo lado. Ela é ligeiramente diagonal. Eu costumo dizer que é a forma de um telhadinho, não é um A, que o A ele fica mais inclinado. Então, mais ou menos, aproximadamente
a espessura de um dedo, cada bloco. Nós podemos pegar blocos mais largos e blocos também mais fininhos, tá? Como eu quero que eles apareçam bastante, então eu não tô pegando tão fininho. Vamos colocando para cima, porque depois fica mais fácil. O ideal é separar antes, porque depois fica bem mais fácil, fica mais rápido da gente aplicar a cor no comprimento e pontas. Tá? Então, sobrou aqui embaixo. Ó, o formato, né, do telhado, como a gente fala, lembra um pouco o A. Eu só não uso essa nomenclatura do A porque o A é bem mais inclinado. E eu quero que essa diagonal ela tenha um direcionamento um pouco mais aberto. Eu posso começar aplicando cor nesse ou não. Como eu te falei, eu vou aproveitar o desbotamento desse cabelo. Aqui o tempo de pausa da raiz está rolando. Então, dentro desses 45 minutos, nós vamos executar os blocos. Eu fiz um preparo de 2 tons de Vibrance, que é um tonalizante. Coloquei um pincel rosa para destacar o vermelho. Aqui é só o tom 588, que é um castanho claro vermelho intenso. E aqui eu misturei ele com o 777. Então aqui a gente tem um cobre avermelhado e aqui um vermelho. Pouca quantidade, tá? Isso aqui precisa estar dentro de 60 gramas de produto para a gente trabalhar, para não inviabilizar o processo. Eu vou iniciar com a mistura do cobre intenso com o vermelho intenso. Importante ter um pentinho para cada cor. O que é o sistema dual? Sistema dual é a aplicação de um produto na raiz e a partir da raiz outra cor. Então aqui eu aplico, enluvo bem. Coloração demi-permanente, esse tonalizante ele é mais líquido, então ele espalha perfeitamente no cabelo. Vamos fazer o depósito. Pente uma vez, para ter certeza, né, que o produto está bem distribuído. Enluvou e deixou. Esse segundo bloco, eu vou deixar o desbotamento, tá? Ele vai ficar sem nada. Então, nós temos um primeiro bloco de cobre intenso com vermelho, soltamos esse segundo sem nada e agora vamos para o terceiro. O terceiro, eu vou pegar a metade, eu vou subdividir, né? Porque às vezes também tem detalhes que a gente pode adicionar enquanto a gente está fazendo o seccionamento. Por que eu estou subdividindo? Porque o meu objetivo aqui é que o vermelho, o 588, ele fique numa espessura menor. Esse vermelho vai trazer um efeito de multiplicidade de tons. Por quê? Porque ele vai entrar nessa cor aqui que está sem nada, que está dourada. Aí, vermelho junto com dourado vai somar e ele vai trazer o laranja para fora. Vai deixar a cor mais intensa. Coloração demi-permanente, ela precisa de menos tempo do que a raiz. Normalmente, assim, o tonalizante, a gente vai deixar numa pausa de 10, 15 minutos, principalmente quando o cabelo foi poroso. O máximo é 20 minutos. Então, depois que eu terminar, 10, 15 minutinhos a gente já pode lavar. E vai soltar aqui
em cima desse cabelo que não tem nada e tá tudo bem. Eu só não posso ficar mexendo nesse cabelo, né? Então vai ter cabelo com produto, cabelo sem produto, cabelo com produto de novo. No meio do processo, às vezes dá pra modificar um pouquinho, né? A seção, é importante a gente ir pensando nesse caimento, no efeito que vai ter. Eu apliquei o vermelho e tô deixando uma transparência bem fininha, aquela mecha subdividida no mesmo sentido diagonal. Então eu pego a mecha agora mais larguinha, mais grossa, para aplicação do 777 misturado com 588. Querendo ou não, isso vai trazer uma altura de tom 6 para esse cabelo. Mas aí a gente para pensar um pouco, né? Vamos pensar. A Cris está utilizando na altura do 7 na raiz. Por que ela está aplicando uma altura de 6 no comprimento e pontas? Eu estou gerando um contraponto, até porque eu estou preservando esse cabelo bem desbotado na altura do 8. Então o 8 vai misturar com 6. No final de tudo, você vai poder conferir um cobre muito bonito, bem intenso e na altura do 7. Outro detalhe importante. Eu coloquei essa cor, eu vou mudar a cor, então faz parte, ter uma toalhinha que a gente possa sujar, ou descartável, ou enfim, vai virar uma arte isso aqui, né, mas tudo bem. Mas o ideal é limpar as mãos, tá? E vamos deixar um intervalo, aqui eu vou deixar o intervalo um pouquinho maior, o outro eu tinha deixado só uma transparência, vou deixar um intervalo de 1 centímetro. Para permanecer a cor do cabelo e vamos mantendo o alinhamento, né? Aqui vai ficar mais grosso e vai entrar com uma fininha do vermelho. O vermelho é um ponto assim, ó, bem pequeno nesse look. Tá, do outro lado também. Prender aqui, ó, é só uma transparência. Meu objetivo não é deixar a cliente com cabelo vermelho, é só essa questão da soma com que ela tem no desbotamento. Porque o vermelho ele é importante quando o nosso desejo é um cobre mais intenso. Eu gosto sempre de trabalhar ele no ruivo quando a gente quer mais intensidade. Soltou, ó, bem transparente. Se você tiver receio com a questão da mancha, ai, mas eu tô com medo de largar esse cabelo e ele encostar naquele ali que tá sem nada e manchar. Aí coloca um papel, não tem problema, né? Não engessa o fato de trabalhar livre ou trabalhar com papel. Aqui eu tô trabalhando em cima de algo que é tendência, quanto mais manual, artesanal, mais valorizado para nossa cliente. Uma transparência mais fina em relação à anterior. Então, uma camada eu deixo a transparência mais larga, na espessura de 1 centímetro, e outra eu deixo na mesma espessura do vermelho. E agora eu vou voltar na mistura do cobre com o vermelho. E o último véu eu quero do tom de desbotamento. Ele vai ficar com uma cara assim, vai lembrar um efeito de algumas... Como se nós tivéssemos feito algumas mechinhas mais claras, fica bem bonito.
Só que ao mesmo tempo não tem nada a ver com mecha, só tem a ver com um trabalho mais criativo de cor. Checa essa raiz, 700, 777 com loção 9%, 30 volumes. A mistura do natural com o 777, ele diminui um pouco a vibração do cobre intenso, mas ao mesmo tempo a gente tem uma raiz com intensidade. Vamos lembrar que, olha a frontal dela, que era 70% branco, olha a cobertura. A gente enxerga o branco com mais intensidade de cor, mas ele está com cobertura. A base ela é importante para trazer esse nível de profundidade. Na parte posterior, por exemplo, que ela não tem tanto cabelo branco, né, diminui o nível do reflexo, mas ainda assim a cor fica com cobre muito bonito. Tá? Então, mostrando o resultado da raiz, da cobertura do branco com a cor fantasia, né, esse uso da base natural que é muito importante. E agora vamos conferir o bloco de cor, os blocos, os movimentos, a multiplicidade de tons. Então, dá para perceber que tem vermelho, dá para perceber que tem cobre e dá para perceber que tem dourado, mas eles estão mesclados. E dependendo da forma como nós seccionarmos, eu posso deixar esse vermelho em evidência, até porque o último bloco eu terminei com vermelho, mas ao mesmo tempo eu posso puxar o véu, que é aquele último bloco que nós deixamos sem nada, para que o vermelho saia apenas por dentro. O que eu curto muito é essa possibilidade da cliente poder usar algo mais natural e algo mais intenso se for o desejo dela. Porque dependendo da divisão que ela colocar no seccionamento, eu tenho esse véu superior que faz com que o tom avermelhado saia apenas por dentro ou misturado com a cor. E eu também posso ousar, eu quero que apareça mais, eu puxo aquele bloco vermelho para cima e fica como se a gente tivesse feito, inclusive, umas mechas mais claras. Porque aqui é o tom do desbotamento do cabelo dela que não foi aplicado absolutamente nada. Então, é um cabelo com muita multiplicidade de tons, ele traz bastante efeito. No geral, quando nós avaliamos, ele é um ruivo. Só que ele é um ruivo com um toque diferenciado, com mais elegância, com valorização, com personalização do trabalho que foi executado. Agora aqui é o luxo do luxo, porque a gente teve esse resultado incrível, maravilhoso, com muito movimento, com expressão, com personalidade e ao mesmo tempo algo
economicamente muito acessível para nós. Porque às vezes a cliente chega no salão, ela não quer pagar uma mecha. A gente fala em mecha, ela, não, mas mecha eu não quero. E aí já engessa o profissional. E aqui o efeito é como se a gente tivesse feito mechas, pelo aproveitamento do desbotamento. E eu quero te contar que o que eu gastei para fazer esse cabelo está dentro da quantidade de produto com retoque de raiz. Então, 45 gramas para fazer aquela raiz de 2 meses, mais 15 gramas de tonalizante para o comprimento e pontas, 15, 20 gramas. Se a gente soma tudo isso, acabamos gastando 60, 65 ml de produto para fazer esse serviço. Então, eu também quero te incentivar a parar de emulsionar a coloração da raiz para as pontas, que isso é o normal dos profissionais no salão. Deu lá 30 minutinhos de pausa com a coloração na raiz, sobrou lá no potinho, coloca mais um pouquinho de creme, leva para o lavatório e deixa a cliente mais 15 minutos lá. Então, seja criativo, seja ousado, seja mais técnico. Os blocos, eles além de personalizar o resultado, eles agregam valor. Então, aqui, para mim, no meu dia a dia, isso aqui é um simples retoque de raiz. Mas eu entreguei algo, uma experiência muito mais satisfatória para a cliente, dentro da quantidade que nós estamos acostumados a gastar no dia a dia do salão. Então, o bloco ele não engessa, ele não inviabiliza a questão do quanto eu vou cobrar da minha cliente, mas sim o quanto eu vou personalizar e fazer com que o cabelo dela fique bonito por mais tempo.